E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo, que vai ajudar vocês aí a elaborar o TCC de vocês no curso de Administração Pública da Unirio. Eu sou a professora Mayara Marinho. Esse vídeo aqui vai ser bem breve. A gente já fez um vídeo sobre introdução, né? A gente falou sobre os elementos da introdução, a contextualização, o problema de pesquisa, os objetivos, a relevância ou justificativa da pesquisa e a delimitação e a organização do seu TCC. Agora, no segundo vídeo, a gente vai pular para um próximo capítulo. Alguns professores diferem, alguns falam que logo depois da introdução tem que vir a metodologia, outros dizem que não, é bom que haja primeiro um capítulo de referencial teórico. Eu sou mais dessa linha de que logo depois da introdução vem o referencial teórico, eu acho mais prático, mais simples fazer desse jeito. Mas aí é up to you, que você decidir a ordem, ou então até como que se dá a sua orientação, né? O seu professor ou orientador te orientou dessa maneira, primeiro vem a metodologia, enfim. Aí cada um que organiza melhor o seu trabalho. Mas vamos debater, então, o que você vai fazer no seu referencial teórico. Primeiro vamos explicar o que é esse capítulo do TCC. Bem, basicamente o referencial é a base teórica que sustenta o seu trabalho acadêmico, tá? Ele vai orientar tudo aquilo que já foi publicado sobre o tema, que vai te ajudar a responder teoricamente a sua pergunta de pesquisa, ok? Bem, o referencial teórico também te ajuda a demonstrar a relevância do seu tópico, né? Tipo, tem tópicos que são muito mais pesquisáveis do que outros, sabe? Tem determinadas perguntas que são perguntas práticas, simplesmente. Não tem nenhuma relevância, nenhum debate teórico ali atrelado àquela pergunta, sabe? É uma pergunta mais prática, de tipo assim, como fazer para que as pessoas faltem menos ao trabalho, tá? Isso aqui é uma questão prática do dia a dia, do trabalho, né? Para uma questão ser teórica quais são os motivos, as circunstâncias que determinam a rotatividade no mercado de trabalho ou em um determinado contexto, sabe? Então, isso aí é um pouco mais aprofundado. Então, é agora, no referencial teórico, que você vai debater isso e trazer autores que debatam esses assuntos. Pode ser que, por exemplo, no seu levantamento bibliográfico, você não encontre especificamente textos ou artigos, teses, dissertações que respondam a sua pergunta diretamente, até porque a sua pergunta necessita de algum grau de inovação. Então, assim, você vai ter que pegar textos que ali talvez tangenciem um pouco aquele assunto. Você vai falar sobre rotatividade, sobre o mercado de trabalho, as dinâmicas dentro do mercado, e você vai pegar uma literatura que está tangenciando ali, que não responde diretamente a sua pergunta, mas te ajuda a entender ali outros aspectos que ainda não foram bem elucidados, bem explicados, tá? Bem, quais são as funções, então, basicamente, do referencial teórico? Como eu já disse, ele te ajuda a fundamentar o seu trabalho, te ajuda também a identificar as lacunas. Professor, o que é a lacuna? A lacuna é aquele buraco que tem ali na literatura que as pessoas não estão olhando bem, sabe? Então, estão olhando ali na superficialidade, tá? Então, não foi ainda suficientemente discutido aquele assunto ou aquele determinado aspecto do seu problema de pesquisa. Tá? O referencial teórico também vai te ajudar a falar assim, olha, até agora já foi pesquisado A, B e C, mas faltou o C1, sabe? Faltou um pequeno elemento ali. Então, esse referencial teórico vai te ajudar a te colocar dentro da literatura, até para o seu leitor entender que você, por exemplo, eu vou falar sobre poupança e não sobre investimento, sabe? Então, poupança não é investimento. Então, assim, o referencial teórico vai te ajudar a conceituar melhor o que você vai tratar dentro do seu trabalho, tá? E na leitura, na própria leitura, você vai se ambientando ali, tipo, opa, calma aí, esse autor aqui falou que cota, sei lá, cota em concurso público, cotas para negros, funciona como um tribunal racial. Mas esse autor aqui não encara a cota dessa maneira. Ele tem uma visão de que cota, ou as comissões de heteroidentificação que determinam quem é que vai para onde, elas têm uma função mais voltada para a justiça, de tipo assim, tem pessoas que são nitidamente brancas
e não mereciam ser beneficiárias de cotas, sabe? Então, ele tem uma função ali de evitar as fraudes, sabe? Então, assim, você vai ver ao longo da literatura, conforme você for lendo, você vai falando, opa, tem essa abordagem aqui, tem essa outra abordagem aqui, tá? Então, o referencial teórico vai te ajudar a construir, a congregar todos esses autores e vai construir o seu argumento, vai te ajudar a construir o seu argumento, ok? Então, como que você vai fazer o seu referencial teórico? Eu costumo dizer que o referencial teórico, às vezes, é a parte mais, vamos dizer assim, protocolar de um TCC, tá? Tem professores que podem discordar de mim, mas eu acho que é mais protocolar, porque basicamente o que você tem que fazer? Você tem que ler, organizar o seu referencial em temas que são correlatos. Tipo assim, eu vou falar sobre comissões de heteroidentificação. Tá? Então, em uma sessão eu falo só sobre as comissões. Depois eu falo só sobre cotas. Depois eu falo só sobre raça. Tá? Então, eu vou pegar autores que falem só sobre comissão de heteroidentificação, depois outros que falam só sobre as cotas, depois outros que falam apenas sobre raça. Então, o referencial teórico vai ser dividido por esses subtemas, embora todos estejam correlacionados, tá? Você vai classificar essas fontes, né? Você vai agrupar esses estudos de acordo com aquilo que faz sentido para você na hora de explicar e de responder a sua pergunta. E você vai fazer uma revisão crítica deles, né? Você vai ler e citar sempre esses autores, de tipo, olha, segundo, sempre pelo sobrenome, né? Segundo Medeiros, 2023, política de cotas é isso, aquilo. Porém, para Oliveira, 2019, a política de cotas fez isso e isso. Quer dizer, você vai construir ali uma teia de argumentos, tá? Que vão te ajudar a responder a sua pergunta no final. Então, quais são as fontes úteis para o nosso referencial teórico? Essa é uma dúvida que sempre surge entre os alunos. Professor, eu posso usar um dado que eu achei na internet? Que dado é esse? Aonde que tá? Qual é a fonte? É um site? O site é uma fonte qualificada? Eu gosto dessa palavra porque nos dá a ideia de, tipo, olha, nem todas as fontes são úteis para compor nosso referencial teórico. Então, artigos acadêmicos, né, publicados aí em jornais. Então, por exemplo, onde estão esses artigos? Nas revistas, né? Que revistas são essas? Não é revista Tititi, não. Nem sei mais se existe essa revista, tá? Me desculpa, a pessoa, né, nasceu aí na década de 80, já tá bem por fora aí. Mas uma revista acadêmica, revisada por pares. Desculpem. Então, por exemplo, Revista de Administração de Empresas, a RAI, RAUSP, né? Revista de Administração da USP, a RAP, Revista de Administração Pública, a RAM, Revista de Administração da Mackenzie, tem Organizações de Sociedade, Cadernos EBAP, tem uma infinidade de revistas aí dentro da administração. Professor, eu não sei que revistas são essas. Não precisa necessariamente ir para o site dessas revistas, você pode ir, por exemplo, para as bases de dados onde estão essas revistas. Google Acadêmico, Periódicos CAPES, o repositório da ANPAD, né, que é o SPEL, Tielo, enfim, tem uma infinidade aí, o Web of Science, enfim, tem uma série de outras revistas também internacionais, que você vai ter mais artigos em inglês. Então, assim, são essas fontes que vocês devem privilegiar, tá? Artigos acadêmicos publicados nessas revistas indexadas, ok? Livros e teses. Livros, geralmente eu peço para os alunos terem um pouco mais de cuidado, porque os livros, eles... às vezes é um livro, por exemplo, que a gente chama de pop management, que é um livro feito para vender nas livrarias, assim, de Saraiva, sei lá o que, sabe? Então, assim, são livros mais, assim, por exemplo, livros que não têm um valor científico, ou livros muito... que não são livros acadêmicos, são livros para vender mesmo, sabe? Então, assim, sei lá, Segredo da Mente Milionária, sabe? Isso é um livro de pop management, é um livro voltado para management, para área prática, para o mercado. Não é um livro com um valor científico aí utilizado em trabalhos acadêmicos, tá? Então, privilegie, assim, livros de autores que têm organizadores. Por exemplo, um professor quer falar, escreveu um livro, organizou um livro com vários autores, outros pesquisadores que juntaram as suas pesquisas e vamos publicar um livro sobre determinado assunto. Então, livros assim, tipo, o Handbook
de administração pública ou então administração comportamental, sabe? Então, assim, esses livros geralmente são mais fidedignos, tá? São mais confiáveis e são mais qualificados. Teses, né? Teses, dissertações de mestrado também são boas fontes, né? Ah, professor, eu quero ver as dissertações publicadas na UF, na Unirio, na UFRJ, na PUC, na FGV. Quer dizer, você tem ali várias bases de dados de universidades que vocês também podem consultar aí, são boas, onde tem boas fontes, ok? Uma outra coisa também que tem que prestar atenção no referencial teórico são as regras de citação da ABNT. Claro que eu não vou falar aqui sobre as regras, porque o que é a regra? Basicamente é você aplicar o que está escrito ali na ABNT, tá? Então, se você usa o sobrenome do autor, segundo Oliveira, esse Oliveira, ele é um nome próprio, né? Um sobrenome. Então, segundo Oliveira, o ano daquela publicação vai ter que vir entre parênteses. Ah, mas eu quero fazer uma citação direta, então vai ter que ter o ano e a página. Então, mas eu não quero botar esse segundo, eu quero botar só o Oliveira, o ano, no final da frase, sabe? Então, tem que botar o nome todo dentro do parênteses. Tá? Então, estão pequenas regrinhas ali da ABNT que você encontra aí em vários manuais pela internet. Inclusive, na Unirio a gente tem um manual de TCCs, dissertações e teses que é muito útil, tá? E eu disponibilizo ali para os meus alunos, ok? Bem, então como que você vai fazer o seu referencial teórico? Primeira coisa, fazer o levantamento bibliográfico, né? Dividir ali em pastinhas, né? De tipo, esses artigos aqui são sobre esse tema. Esses outros artigos aqui são sobre esse outro tema. Esses outros artigos aqui são sobre o meu terceiro tema que eu tenho interesse. E aí você vai ler, vai fichar esses artigos, né? Vai fazer anotações, enfim, vai pegar as principais ideias, fazer um compilado deles e montar os seus argumentos, né? Então, você vai fazer essa síntese da literatura, apresentar no seu referencial, tá? E, obviamente, conectado com a pesquisa, com a sua pergunta de pesquisa que você abordou lá na introdução, ok? Então, alguns erros comuns para o seu referencial teórico. Se você, por exemplo, eu quero só copiar e colar trechos, sabe? Então, sem interpretar aquilo, né? Então, ou então, por exemplo, você não contextualiza as fontes. Ou então você não faz uma boa revisão de literatura. Você simplesmente pega, lê o resumo e bota lá e cita o autor. Quer dizer, isso deixa os seus argumentos pobres. Então, isso vai também transparecer no seu referencial, tá? Então, fazer uma leitura crítica desses textos, organizar o seu conteúdo, fazer a reescrita com as suas próprias palavras. Cuidado com isso, porque se você simplesmente copia e cola e você não promove uma citação, isso é plágio, tá? Então, é muito importante que vocês façam essa argumentação, uma leitura crítica dos textos que vocês vão ler para compor o referencial teórico de vocês, ok? Bem, basicamente é isso, assim, o referencial teórico, assim, eu trouxe alguns exemplos, tipo, o seu tema, né, política de cotas para negros no Brasil, vocês sabem, já, pelo primeiro vídeo, vocês já devem saber que é um tema de interesse meu, então vamos supor que o seu objetivo é analisar os impactos da política de cotas no acesso à educação superior, né, então esse é o seu recorte, a sua delimitação. Então, você vai pegar ali autores como, sei lá, Bourdieu, enfim, autores que falam ali sobre, falam sobre capital cultural, dificuldade de acesso ao ensino superior, né? Autores que falam sobre racialização, autores que falam sobre a implementação de cotas e o impacto na universidade, tá? Então, dentro dessa temática, vocês podem, por exemplo, dividir o referencial teórico em 3 partes, tipo, desigualdade social, ações afirmativas, o impacto das cotas, né? Então, dividir o seu referencial nesses 3 tópicos, né? Ou então, professora, meu tema é gestão de pessoas, né? Então, você vai perguntar, a minha pergunta, o meu objetivo do meu TCC é compreender as práticas de gestão de pessoas e o seu impacto no desempenho organizacional, né? Então, você pegar ali o Chiavenato, o Drucker, né? Então, outros autores ali que vêm falando, embora a gente não curta muito as publicações do Chiavenato, né? Os alunos da graduação gostam muito de utilizá-lo, mas a gente entende que as publicações do Chiavenato são mais enciclopedistas, né? É um compilado de várias publicações de outros autores, né? Mas, assim, é uma fonte interessante que a gente utiliza aí para a nossa didática do dia a dia, tá? E você pode citá-la, claro, obviamente.
tá? Então, você pode ali no seu referencial teórico dividir um referencial que aborda teorias da motivação ou gestão estratégica de pessoas e cultura organizacional e você abordar esses temas, tá? Ou então, professora, eu queria muito debater sobre desinformação nas redes sociais. Então, seu referencial teórico vai pegar ali nem sei quais são os autores que falam, sei lá, mas eu vou falar tem um professor muito muito conhecido que é da Universidade de Duke, né, o Dan Ariely, né, ele tem um livro sobre desinformação, uma abordagem mais psicológica, né, mas assim, é muito interessante, então, eu vou trazer a publicação do Dan Ariely, de outros autores ali também que falam sobre desinformação. Então, você pode, por exemplo, dividir o seu referencial teórico em uma sessão para falar apenas sobre os impactos da desinformação, o que é a desinformação, conceituar a desinformação e a regulação, e um outro tópico, assim, dentro do referencial, falar sobre regulação das redes sociais, tá? Então, assim, o referencial teórico é uma parte protocolar, assim, que a gente traz esses autores. É importante que você saiba fazer uma leitura crítica desses artigos, dessas publicações. É importante que você saiba argumentar bem. Não é uma redação de Enem, tá? Não esqueçam redação de Enem. Mas você vai apresentar aí, vai fazer esse compilado, essa teia de teorias e de visões distintas para compor e construir os seus próprios argumentos que vão te ajudar a responder a sua pergunta de pesquisa que você abordou lá na introdução, que você sugeriu lá na introdução, ok? Então, finalizamos por aqui. Esse é o seu referencial teórico. A gente vai partir para o próximo vídeo, em que a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a metodologia, tá? Não desiste não, que seu TCC tá pertinho.